Vamos esperar a Grace hoje falar de consultoria. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo. A gente está esperando a Grace, ia ser no canal dela essa live, mas a gente não estava conseguindo. Vamos ver se a gente consegue fazer por aqui. Oi, Gilberto. Oi, Alda, tudo bom? Vamos esperar aí a Grace entrar, ver se a gente consegue aqui fazer pelo meu, que lá ela não estava conseguindo me aceitar, né? Vamos ver então. Tô sem rock, ela estava com o maior rock lá. Oi, Gilberto. Eu tô sem. Lá vem a Grace. Tô sem o rock preparada, mas vamos ver se aqui a gente consegue fazer acontecer com maior facilidade. Ah, Só no agora rock and entrou. roll, né? É isso aí. É um Ah, quebra-gelo, né, conseguimos. Cris? Não é? Não, e tem uma coisa que é chata, fica tentando receber a pessoa e não consegue, né? Tudo É bom, verdade. Cida? Tudo bom? E você? Tudo jóia? Todo mundo, ó, manda foguetinho. Vamos aproveitar É, que eu era convidada, estamos então convidando a Grace, então me façam tudo de bom. inverteu, né, Vamos colocar Cris? coraçãozinho, vamos colocar foguetinho para todo mundo aí ver ela aqui no nosso canal. Inverteu completamente, Grace, mas deu certo, isso que é importante. Isso aí. Nunca podemos desistir tão fácil, né, Cris? É isso mesmo, nem falha, é isso aí, Grace. É um prazer estar aqui falando com você, viu? Para mim também é um prazer, tá? Porque a gente se conheceu recentemente, né, Cris? Até quero que tu se apresente para o meu público aí. Eu estou entrando agora no mundo de consultoria. Eu vejo que tu já está há um bom tempo aí. Eu acho que tu tem muita coisa boa para compartilhar com a gente aqui hoje. Sim, com certeza. Eu quero que você também se apresente. A gente vai, vamos as duas nos apresentarmos, né? Eu sou Cris Bove. Eu estou aí no ramo de consultoria já há algum tempo. Se eu for olhar com um olhar atento, eu acho que eu já estou há muito mais tempo do que realmente trabalhando com isso. Eu fui joalheira há muitos anos, mas a coisa que eu mais gostava na joalheria era visitar meus clientes. Eu vendia atacado para grandes lojistas pelo Brasil inteiro. Era ir lá, dar uma consultoria, entender o que ele estava precisando, qual era a necessidade, como eu podia ajudar. Então, eu acho que isso já nasceu muito antes de eu tomar a decisão de realmente fazer isso o tempo todo, integral, né? Então, hoje eu trabalho com o ramo de saúde, beleza e bem-estar, principalmente, ajudando Uhum. aí empreendedores e profissionais liberais a obterem melhores resultados, em média 30% mais em 3 meses no máximo. Então, as pessoas crescem bastante aí com o meu trabalho, esse é o foco, adoro ver gente ganhando dinheiro. É isso aí. Então, tu vai compartilhar algumas estratégias para ajudar esses empresários aí. Bora, Tudo bem que com tu tem o teu certeza. público, tem o teu nicho específico, né, Cris? Mas com certeza tu pode ajudar aí empresários de modo geral com as tuas estratégias de consultoria, né? Com certeza. Não quer se apresentar rapidinho, Então vamos Grace? lá, eu sou a Grace, eu sou empresária, sou empreendedora, mais do que empresária, e também sou mãe, sou esposa e sou franqueada de escolas de idiomas aqui na minha cidade. E iniciei recentemente o trabalho de consultoria empresarial e tenho colhido grandes frutos também. Sou encantada por liderança, apaixonada por gestão de pessoas e desenvolvimento de lideranças, né? Então, esse é um resumo, né, Cris? Mas eu tô aqui hoje é para te entrevistar. A gente inverteu por Bora. problema de Vamos lá, a gente conexão. inverteu, mas a gente vai manter. Vamos lá. Então, bora lá, minha gente. Manda o aviãozinho, Bora. convida mais pessoas que têm um negócio, que têm uma empresa, que precisam liderar, para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante, para que a gente possa ajudar mais pessoas aí a fazerem gestão, né, Cris? Com Ô, certeza, me Cris, fala. quais são os maiores motivos pelo qual as pessoas te procuram Vamos os teus lá. trabalhos? Vamos Vamos lá, lá. os maiores motivos.
modificou um pouco, sabe? Pré-pandemia, de pós-pandemia. Então, eu vou falar de pré-pandemia. Na pré-pandemia, eu recebia muito pedido para gestão de colaboradores, né? Engajamento de colaboradores, em primeiro momento. Segundo momento, quando você fala de engajar a equipe, a gente já está falando de liderança, né? De melhorar os resultados do negócio. Era uma outra demanda muito forte, né? Ou a pessoa procurava uma vida melhor, ter mais tempo para ela, sabe? Era muito entupida, então ela precisava de produtividade ou de delegar mais e caía um pouco nisso. Mais clientes, mais engajamento ou maior produtividade. Agora, pós-pandemia, eu comecei a perceber tudo isso, tá? Ainda, mas eu acho que a gente agora estão me procurando por uma reinvenção do seu negócio. Reolhar para o negócio e entender como se ele fosse uma coisa que eu tenho batido muito, inclusive no meu Insta, como se ele fosse uma página em branco, o que é que você faria? Como aconteceram muitas coisas, e a gente reparou muitas coisas na nossa vida, não é, Grace? Você olhou para dentro, não tem como não ter olhado para dentro, né? E entendido se era isso que você queria, se você quer aquilo que você queria antes, se você não quer mudar a sua vida. Eu mesma tinha uma vida alucinada, não conseguia parar, e agora eu fiquei em casa esse tempo todo. Eu quero voltar a ter uma vida alucinada, mas tem coisas que eu não quero perder. Eu deixei aí 3 dias para ficar em casa. Então, eu acho que tudo isso mudou muita coisa no seu negócio. Você vai reescrever seu negócio. Então, eu acho que neste momento, olhar para o negócio tem sido uma redescoberta e como trazer o cliente de volta, né? Neste momento, como vender mais para o cliente, trazer ele de volta, né? E ainda crescer. Eu acho que essas são as maiores questões que eu tenho ouvido nesses dias. Show. E aí tu modificou a tua forma de fazer consultoria, Cris? O que que tu tem? Tu tens um método, né? Para sequencial, né? Mas não nada melhor do que fazer um diagnóstico, né, Cris? Como é que é o teu estado atual específico e qual é o teu estado desejado específico, né? Tu enquanto empresa, enquanto líder. E eles têm te procurado e tu modificou alguma coisa nos teus projetos? Cris, como é que tu tem desenvolvido aí e tem visto o resultado? Não, Gracie, eu não modifiquei nada, porque na verdade, quando eu já começo a fazer um trabalho, qualquer que seja, eu uso o método semear, né? Então eu gosto de falar que a gente coloca uma sementinha quando a pessoa inicia, quando o cliente inicia, ele vai criando as raízes, e nem ele, nem as pessoas que estão à volta percebem ainda os resultados, até que começa a nascer uma plantinha para fora, então ele começa a sentir uma diferença e daí ele vai colher os frutos, né? Então, como eu sempre fiz esse trabalho, eu não acredito. Então, chega uma pessoa e fala assim, Cris, oi Beto, Cris, eu quero melhorar os meus resultados, eu quero vender mais. Eu começo desde o princípio, ele se entendendo, ele se autoconhecendo, porque eu não acredito em você fazer um trabalho só numa ponta. Eu acho que você tem que trazer a pessoa para a consciência em si, quais são as forças dele, o que ele tem de bom, onde ele quer chegar, por que ele está vindo fazer um curso comigo. A única diferença do pós, do agora, é que eu ainda estou fazendo mais ainda essa parte de rever, fazer um modelo de negócios, rever a empresa, rever se é isso mesmo, quem é o cliente, quais são as novas oportunidades que a gente não enxergava antes, né? Ou que não existiam também. Então, a única coisa é que eu intensifiquei, mas eu mantive o mesmo método. Show! Aí começa, Cris, com autoconhecimento e depois quais são os passos que o método segue ali? Então, no primeiro momento é um autoconhecimento. Se for um profissional liberal, é dele. Se for uma empresa, é da empresa. E o mais legal, Grace, é você perceber que a pessoa, né, que o cliente normalmente não se conhece e não conhece a empresa dele. Então, quando eu começo, quais são os cargos? O que cada cargo, cada função dentro da sua empresa precisa de forças? O que essas pessoas precisam saber?
Cris, mas eu tinha que saber isso? Tinha, né? As pessoas foram contratando sem saber exatamente o que ela tinha que fazer, só bota para dentro, preciso de ajuda, bota para dentro. Uhum. Então, eu percebo que este olhar para dentro, entender também qual é a sua função, o que é que você entrega para o cliente, porque, por exemplo, um médico, né? Ele acha que ele entrega para um mastologista, ele acha que ele entrega para o cliente um resultado, um teste se a pessoa está precisando, está com um problema ou não, tá certo? Mas não é nada disso que ele entrega. Né? Cada mastologista entrega uma coisa diferente, dependendo da personalidade dele. Então, ele pode entregar bem-estar, ele pode entregar confiança, ele pode entregar credibilidade, ele pode entregar milhares de coisas. Então, a gente faz todo um autoconhecimento para a pessoa se perceber e perceber o negócio dela, para daí caminhar. Eu respondi a sua pergunta ou eu dei voltas? Não, fiquei com dúvida. Respondeu. Então, começa pelo autoconhecimento, para depois Sempre, andar. Porque cada caso é um caso, né, Cris? E sempre. eu preciso saber o perfil dessa pessoa, ela precisa se entender para ela saber entender do negócio dela, como ela vai fazer essa gestão, né? Então, realmente, eu acredito que muita. Por isso que é estranho, né, Cris? Porque muitos, provavelmente tu deve pensar assim também, muitos me procuram achando que precisam de uma coisa e acabando a gente vê que não era isso que eles estavam precisando, não é mesmo? Bastante. Você sabe que eu percebo muito, as pessoas me procuram, né, normalmente, para falar, deixa eu fixar aqui o comentário. Ah, sim. As pessoas me perguntam, me procuram muito para aumentar a rentabilidade, que é o que acontece no final. E eles acham que para aumentar a rentabilidade, normalmente ele tem que ir um líder, ele tem que aprender vendas, ele tem que engajar a equipe, né? Mas na maioria das vezes, para ele ganhar rentabilidade, ele tem que se trabalhar. E para isso Uhum. ele tem que se autoconhecer. Na maioria das vezes, ele precisa de uma liderança melhor para engajar realmente essa equipe, fazer com que a equipe responda, Elis linda, fazer com que a equipe responda às necessidades dele, né? Queira ir junto com ele. Então, normalmente, a pessoa, o líder, o empresário, o profissional liberal, acha que precisa de uma coisa, só que você tem que trabalhar muitas coisas antes. Vai chegar nesse ponto, mas tem outras coisas antes que já fazem com que a pessoa comece e já dê uma guinada muito forte. Comece aí a ter resultados muito rápidos. Eu acho que basta ela quebrar alguns conceitos, né? Algumas verdades que talvez estejam dentro delas e que estejam travando, né, Cris? É muitas vezes, muito mais emocional do que cognitivo, né? Porque a técnica, às vezes, uma faculdade ensina, um curso ensina, mas a questão do olhar para dentro de si, de conhecer realmente teus sentimentos, teus pensamentos, as tuas crenças, é o que vai fazer a diferença, né? Grace, nada como falar com uma coach, né? Adoro. Mas é exatamente isso. As pessoas acham, investem muito na parte técnica, o que está tudo muito certo, né? A gente tem que estudar mesmo a parte técnica e a gente tem que ser muito bom. Mas, se a gente for olhar nos grandes profissionais, qualquer profissão que seja, o cara é imprescindível que ele seja muito bom técnico. Então, todo mundo é. Então, de 0 a 5, normalmente a pessoa pode não ser 5, mas ela é um 4, um 4,5, ela tem uma excelência na parte técnica. Só que o interessante é saber que para um empreendedor, um empresário, um profissional liberal ter sucesso, a parte técnica é só 50% do resultado. Ele precisa dos outros 50%. E é exatamente isso que a gente faz, né? Que você faz, que eu faço. Se a pessoa tem 5 na parte técnica, que é a excelência completa, e 0 na outra parte, ele só tem um número 5. Se ele tem um 4 na parte técnica, que não é tão bom quanto esse cara, mas ele tem 2 na outra parte, que é a nossa parte, né? A parte de gestão de negócios, de vendas, de autoconhecimento, ele já é 6. Ele passou muito na frente do cara que é 5. Então, quantas vezes eu não vejo meus profissionais falando, pô, Cris, aquele cara nem é bom, meu, e ele tá sempre lotado. Por que será?
Ele pode não ser tão bom técnico que nem o outro, mas ele tem um monte de soft skills, que a gente chama, que são as outras, que o outro não tem. E com isso, em vez dele ser 5, que nem essa pessoa, ele é 7, 8, 7, né? Ele é um monte de outra coisa. Exatamente. E esses soft skills que a Cris está falando, nada mais são do que competências emocionais, né? É a tua iniciativa, é a tua resiliência, a tua capacidade de lidar com problemas, é a tua capacidade de lidar com as pessoas, que muitas vezes, né, a competência cognitiva e racional, ela não te traz esse entendimento, né? E nos dias de hoje é muito essa questão de relacionamento que faz a diferença, né, Cris? Quem não está Exatamente. Quem não tá se relacionando está fora do mercado. No digital a gente vê muito isso, mas em tudo, né? Hoje eu até estava vendo ali um vídeo uma historinha, né, que tu contou da cabra. Gente, então aquilo ali é muito certo, muito funcional nos dias de hoje. Não é? Uma pessoa que não tem essa mentalidade da parceria, do buscar soluções, buscar alternativas, do empreender, de ter uma cabeça assim empreendedora, difícil se manter no mercado, não é mesmo? Bom, Grace, voltando para aquela historinha, né? Você quer aquele funcionário que foi lá, você mandou. Ele foi lá, comprou a cabra e voltou. E daí? Tudo bem, você pode ter esse cara, mas que tal você treinar, né? Ou você se tornar aquele cara que pensa na necessidade da pessoa. O outro, segundo, né? Ele foi lá, ele pediu um desconto, ele escolheu a melhor cabra, ele já foi um empreendedor, né? Agora, o terceiro, ele pensou na necessidade das pessoas. Como é que eu vou ajudar esse cara? Então, eu estou lá ajudando o meu diretor, mas eu também estou ajudando esse cara do celeiro. O que ele está precisando? Das pessoas que mantêm relacionamento, que entendem o que o outro precisa, ele começa a se relacionar de um modo que ele começa a virar polvo. Todo mundo quer falar com esse cara. Totalmente, totalmente. Pensa fora da caixa, está sempre ligado numa possibilidade. Ele está se relacionando com pessoas, está se conectando, né, com todo mundo. Esse é o verdadeiro líder, né? Aquele que realmente não tem a cabeça só fechada, né? Está pensando sempre em crescer. Crescer e Isso contribuir. mesmo. Isso mesmo. Você Pode sabe, falar. Grace, que eu tive um problema agora no meio da pandemia com uma geladeira minha que quebrou. E a gente chamou uma pessoa para vir consertar e era aquele cara que queria ganhar tudo num dia só. Então ele cobrou um tanto, tá? E a gente falou assim, meu Deus, quebrou isso, quebrou aquilo. A gente, ai meu Deus, mas em plena pandemia, essa fortuna. Tava lá embaixo, alguém me indicou, falou assim, não, Cris, fala com esse cara. Lá veio o outro, né? Empreendedor. Porque o outro queria ganhar tudo de uma vez só. Ele veio, falou qual era a realidade daquele problema da geladeira, que ele ia consertar por menos de 1/3 do valor, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele começou a resolver várias questões minhas. Então, ele ia conversando com a gente, falava assim, e aquela pia que tá pingando, posso arrumar? E aquela luz que não tá funcionando, posso arrumar? É aquilo que você falou, ele tava com o olhar em todos os lugares. Ele acabou saindo com o mesmo valor que o outro ia sair. Só que esse cara vai pisar todo dia na minha casa. Exato. Ele não pensa na relação a curto prazo, né, Cris? Ele pensa E, assim... ó, eu já indiquei ele para 2 pessoas. Com certeza. Olha só! É a semente, é o semear que você fala ali. Exatamente. E realmente você não tem que ter o olho do tubarão já logo de cara, né? Não, vou fazer serviço e pensar que, olha, você tem que pensar a longo prazo. Não só a curto prazo, porque não funciona mais assim, né, Cris? Ao contrário, você tem que fazer relacionamento porque cliente é difícil no mercado. As pessoas acham que é fácil arrumar cliente novo. Meu, cuida do seu cliente muito, né? Isso se constrói a longo prazo, sim. Rô, é isso mesmo. A gente vai construindo a nossa clientela e o relacionamento com o cliente a longo prazo, sempre quando você pensa nele, como eu posso ajudar essa pessoa? Ai, Cris, mas se eu só ficar ajudando as pessoas, não ganho dinheiro. Ganha sim. Quanto mais você pensa e entende a necessidade do outro, mais ele te indica. Você vê esse cara, veio, comprou metade do preço, já ganhou 2 amigas minhas, acabou tirando o mesmo valor aqui porque ele ficou ligado em tudo que precisava fazer. É isso, não tem nada melhor. Muito bom, Cris.
Não pode fazer o jogo do guloso, né? O jogo do Exato. guloso não dá certo. Exato, boa, boa, boa. Ô, Cris, então, assim, os problemas mais comuns, né, que eu identifico nas empresas hoje, que eu também vivenciei esses problemas e agora inicio um trabalho de consultoria e percebo muito repetidamente isso nas empresas, é a questão de as pessoas não conhecerem de perfil comportamental, não saberem a diferença entre as pessoas para poder melhor direcioná-las dentro de uma empresa, elas não usarem feedback como estratégia de gestão. Isso também vem causando problemas nas empresas. Graves. Outro problema, Cris, é de não terem nenhuma estratégia de contratação. Muitas empresas Nenhuma, estão zero. contratando no escuro. Boa. Principalmente as pequenas e médias, né? As familiares, não tem noção qual é a vaga, não tem noção o que a pessoa precisa saber, né? É uma coisa. E depois fica muito caro mandar embora, né? Muito Muito caro. caro. Vão Muito caro. muito pelo QI, quem indica, né? Não é? Hoje não dá nem para ir só pelo currículo, né? Que é a formação, que é a habilidade que a pessoa tem. Já tem que já ir testando já logo na contratação a quantidade de competências emocionais que essa pessoa tem também. Porque hoje Total. a gente sabe que admite pelo currículo e desliga-se pelo comportamento, né, Cris? Nem falha, exatamente. Então, não saber, não dar importância ao perfil comportamental daquela pessoa, contratar sem nenhuma estratégia, fica difícil de acertar. Já Exato. logo de cara, né? Então, não tem estratégia de contratação. Outra coisa, não tem uma cultura no seu negócio. Que as pessoas que Total. estão ali, elas precisam formar uma cultura, elas precisam ter um procedimento ali dentro. E a falta desse processo que forma essa cultura faz qualquer estratégia ser devorada já logo cedo, porque não Nem existe. fale. Que é uma frase do Peter Drucker, né, Cris? Nem A fale. cultura, a cultura devora a estratégia no café da manhã, a falta dela, né? Então, é muito importante. E outra coisa é a falta de treinamentos. Não treinar a equipe. Então, essa questão é o que eu vejo, que eu venho acompanhando, Cris. Esses problemas são os mais comuns que eu venho observando nas empresas e que não é difícil de solucionar. Não é difícil de solucionar. O que mais Mas, que tu tens Gleice, observado? você sabe que você está falando uma total verdade. E hoje ainda estava com um cliente líder, que a gente está trabalhando um treinamento para os líderes de uma empresa muito grande, né? Não adianta nada você dar treinamento para líderes errados, mal escolhidos, despreparados, né? Então, você fica... O líder já está lá, né? Esses líderes que a gente está falando são gerentes de loja, tá certo? O que eles fizeram? Eles pegaram vendedores muito bons e colocaram para gerenciar o negócio, e hoje em dia o gerenciamento está diferente, então a gente está cobrando mais coisas desse gerente, que ele seja realmente um empreendedor. Mas o que a gente está encontrando, né? Líderes que foram tão mal escolhidos, que só porque eles eram vendedores, mas eles não tinham outros skills de administração, ou eles não receberam vários treinamentos, que se é mais caro mandar esse cara embora do que treinar. Porque foi tão mal escolhido aquela hora que a gente faz, vamos dar uma olhada no currículo, exatamente o que a vaga vai pedir, o que é que a gente vai precisar fazer com que para esse cliente, o que ele vai se tornar um dia. Então é mais caro treinar, é rasgar dinheiro treinar, né? Ou não, ou vale a pena treinar esse cara. É uma coisa que começa ali na hora da descrição da vaga, que a maioria das pessoas não faz. Exatamente. E essas escolhas erradas causam uma série de prejuízos, né? Muitas vezes irreversíveis mesmo. Total, É preocupante mesmo, Cris. E o que total. mais aí? Então, esses problemas, Cris, que tu também com certeza presencia aí no andamento das tuas consultorias, e aí as reclamações, né? As reclamações dos empresários, né? Vamos dizer assim. Tu percebe que eles têm muito essa questão de
querer buscar o aumento da produtividade, querer aumentar o lucro, mas eles trazem a responsabilidade para eles ou eles têm jogado essa responsabilidade para as pessoas? Como é que tu percebes isso? É legal falar sobre isso porque existe uma grande diferença entre o cara que traz a responsabilidade para ele, né, o líder, e daquele que joga a responsabilidade nas outras pessoas. São empresas culturalmente, já que a gente está falando de cultura, totalmente diferentes, né? Então, quando esse líder, esse empresário, ele entende, ele puxa para ele, né? E ele entende que há algo, se ele tem é igual, Grace, vamos falar aqui de família, eu acho que fica mais fácil de entender, né? Quando você tem um filho, uma criança pequena, de 2, 3, 4 anos, que não obedece, que se joga no chão, não que todos os filhos se jogam no chão em algum momento, mas que faz muita birra, que não faz nada, que se acha o rei da casa, né? Você pode falar, essa criança é uma criança problema, ou você pode falar o que eu fiz, o que eu tenho feito para causar isso nessa criança. E quando a gente olha para um líder, os colaboradores são essas crianças. Elas começam a tomar atitudes para chamar a atenção do líder. Então, ou o líder se transforma, né? Esse líder que ele puxa para ele, ele fala assim, pera, tem alguma coisa errada na minha aqui, né? Estão acontecendo as coisas, vou olhar, o que é que eu posso, como eu posso mexer? Tem alguma coisa errada. Ou ele pode falar assim, meu, esse funcionário tudo ruim, vou mandar todo mundo embora, vou contratar tudo novos. Foi, voltei. Vou contratar Voltou. todos novos, porque eles são todos ruins. Imagina. Gente, quantas vezes eu entro em empresa e falo assim, que tal você se mandar embora? Né? Porque normalmente você se demitir, que a empresa vai caminhar melhor, né? Quando você acha que todo mundo é o problema, na maioria das vezes, nós somos o problema. Nós temos que olhar. E eu falo isso, Grace, de boca cheia, porque eu já fui uma líder disfuncional. Né? Eu fui líder desde os meus 18 anos, eu sempre empreendi, então eu já fui uma líder disfuncional, eu sei exatamente o que pensar, quando a gente pensa que está todo mundo errado, e na verdade a gente tinha que se demitir, porque os funcionários até que carregam a empresa sozinhos, se você parar de dar problema e de prejudicar, né? A própria cultura da empresa. Mas é possível eu ferrar com a minha empresa? É super, é muito comum, mesmo você não querendo, é muito comum. Com certeza. Eu também já passei por isso, tá, Cris? Assim, só que depois que eu comecei a buscar, através da dor, né? A dor traz mudança. E aí você vai buscar, se permite a buscar conhecimento, a ter a humildade de dizer, olha, eu estou errando, o que eu preciso aprender? Aí a mudança começa, né? Porque eu sou o problema e eu sou a solução. É assim que a gente tem que pensar, né? Eu sou o problema, mas eu também posso buscar a solução. Total. Então, eu comecei a buscar a me desenvolver. E aí eu percebi que realmente a mudança parte de mim. A responsabilidade é minha. Se eu não estou gerando resultados, o que eu posso fazer? Então, essa mudança, trazer a responsabilidade e a autorresponsabilidade já começa a mudar o contexto dos resultados. Imagina um líder que vai acusar a equipe. Tá dando um tiro no pé, né? Quer dizer, então, quem foi que escolheu essa pessoa? Vai reclamar, vai ficar Fui reclamando, eu, né? vai ficar reclamando dessa pessoa, foi você recrutou ela. Exato, exato. E é legal falar aqui, né, que um líder não nasce pronto. A gente aprende, né? A gente se torna líder. E, ai, Cris, mas eu não quero ser líder. Eu ouço muito isso. O líder é quem faz com que a empresa ande. Então, você pode ser líder da sua família, líder do seu negócio, líder da igreja, o que quer que seja. Um líder é o que faz as coisas rodarem. Ah, mas eu nem sou gerente, nem sou diretor. Então, mas você não quer se tornar? Você não quer crescer, né? Então, vamos aprender aí quais são as características de liderança, como a gente vai fazer para melhorar os nossos skills, né? E se você tiver isso que a gente... Desculpa, entra a mensagem aqui e sai do ar.
Se você entender, né, quando você se percebe como você é a primeira parte para a mudança, né? Por isso que é tão importante se enxergar, né, Grace? Que você falou aí dos perfis, que é super importante, tudo exatamente porque você olha, se enxerga, e daí é o primeiro passo para a mudança. Sem você entender quem você é e se você está fazendo certo ou errado, você nem se modifica, você nem sabe. Exato, exato, exato. E é o que vem impedindo o crescimento de muitos líderes, de muitos empresários, é a arrogância, é o orgulho, é achar que eu sei, eu estou certo, eu não tenho mais nada para aprender, não, eu já tentei, eu já vi que não funciona, e não buscar se desenvolver, porque É eu estou verdade. certo. E essa arrogância é que é o grande sabotador do crescimento de muitas empresas e de muitos líderes. Então, primeira coisa, busque se desenvolver, busque conhecer de você, porque líder não tem, eu não vejo assim uma pessoa liderando qualquer negócio. E aí, como a Cris falou, é na tua família, é a tua vida, as tuas emoções. Começa por você, né? Para que você possa liderar os outros. Então, buscar esse conhecimento primeiro, se abrir, né? Tirar, descer ali da arrogância, descer moer aquele orgulho que está ali só te atrapalhando e buscar esse desenvolvimento, buscar treinar, buscar conhecimento, porque nós estamos aqui para evoluir, né, Cris? Nós Falou precisamos tudo, entender que Grace. o mundo ele está mudando muito rápido. Se você entender que você não tem nada para aprender, meu amigo, então fica difícil de você alcançar algum resultado, né, Cris? E não tem futuro, né, Grace? Não existe mais essa pessoa que não vai precisar continuar aprendendo, né? Você vai ter que aprender com as mudanças rápidas, do jeito que estão. Quando a gente fala de novo normal, uma das coisas do novo normal é exatamente, já vinha se falando antes, né? Mas agora com a pandemia a coisa ainda cresceu, de você ter que aprender todo dia para o resto da vida. Ai, Cris, mas eu vou ter Sim. lá meus 70 anos e vou continuar aprendendo? Sim. Se Uhum. você quiser continuar no mercado, continuar conversando com as pessoas, né? Mesmo que seja para uma troca de papo, você tem que continuar aprendendo todos os dias algo novo. E é isso que te move, né? É isso que te mantém vivo, te mantém ativo. Isso é muito bom. Isso é vida, né? Total, isso é propósito, né? Sem propósito, você não sei se você já reparou, Grace, aquelas pessoas. Eu tive pessoas íntimas que passaram por isso, eu vejo pessoas íntimas passando por isso, que chega numa idade e tá parecendo quase que esperando a morte chegar. É Não tem mais o triste, que né? fazer, não tem mais por que levantar, não tem nada que ela gosta, não tem nada que ela queira fazer, né? O que é isso? É falta de propósito. A gente não pode deixar isso acontecer com a gente. Como é que a gente melhora para ter propósito, para querer, mesmo se você está aí empacado no seu negócio, não sabe, ai, não quero ir, não, aprende algo novo. Queira algo novo, isso dá novo propósito, dá novo gás. Você começa a ver gente nova, entender novas oportunidades, muda a vida, né, Grace? Com certeza. E o propósito ele tem muito mais a ver com o outro do que com a gente mesmo, né? Quando a gente começa a entender de que forma que a gente pode contribuir com o outro, com esse negócio, com essa empresa, quando começa a entender que eu posso ajudar o outro com o meu conhecimento, isso te dá muito propósito, te dá muito gás, entende? Então, eu acredito assim que tirar um pouco o egoísmo, né, de querer só olhar para mim, para o meu resultado, pensar só em si, isso aí também é a causa de muitos problemas, tá? E de bloqueio de crescimento também. Porque quando você começa a olhar para o outro, fazer pelo outro, grandes coisas acontecem com você. Resultados surpreendentes, tá? Grace, o que você está falando é tão verdade, né? Se você pensar, antigamente, quando a gente tinha pouca concorrência, fazia todo sentido você ficar vendendo ou entregando serviços e achando que você era o tal, que você era o máximo, e que a pessoa precisava comprar de você, mesmo que você fosse péssimo.
né? Mas hoje, para você prestar, para você crescer como um produto, como um serviço, você tem que querer ajudar. Então faz todo sentido. Não dá mais para você querer enfiar boca abaixo, né, goela abaixo, algo para o seu cliente, algo para o seu amigo, algo para o seu parceiro. Não. O modo de crescer, o modo de se eternizar é exatamente pensando no outro. Ah, Cris, mas eu vou pensar no outro, vou ganhar com isso? Vai, mas você vai fazer tudo isso para ajudar a outra pessoa. E, Grace, quando a gente ajuda a outra pessoa, eu acho que você percebe isso no seu dia a dia. A alimentação é em dobro, mesmo que eu não esteja comprando nada, né? A gente Exato. aqui fazendo uma live, ajudando pessoas. Se alguém me manda uma mensagem, hoje eu recebi uma assim, me manda uma mensagem. Meu, Cris, você fez toda a diferença, eu vi aquilo lá e me acendeu uma luzinha. Esse é o meu Contribuiu. alimento. Não, não, Não não tem tem preço. nada que pague isso. Quando você faz, o que você recebe é 10 vezes mais. Então faça, pensa no outro, ajuda o outro. É isso que Isso. move E tudo. assim, até alguém falou que, olha, as pessoas que têm sintomas de depressão, é indicado, é recomendado que elas façam alguma coisa para ajudar alguém. Comece a fazer algo pelo outro. Porque às vezes é uma coisa, um sofrimento interno tão grande, é só olhar para as coisas ruins e perceber. Ele começa a fazer isso, gera um sentimento tão bom que contribui muito até para a cura de doenças, sabe, Cris? Com certeza, acredito. Com certeza. E Muda agora, tudo. então, muda tudo. Então, assim, ó, na consultoria empresarial, o que eu tenho percebido assim, né? Fiz um diagnóstico hoje, assim, as principais queixas, né? A desunião da equipe, às vezes não ter um time comercial. E vamos ver o que outras soluções. Aí tu vai falar um pouquinho do teu semear ali no teu projeto, né, Cris? Eu trago para autoconhecimento, para promover autoconhecimento, que é o primeiro passo, né? Como tu também desenvolve dessa forma, né, Cris? O primeiro passo é buscar se conhecer, né? Se entender enquanto pessoa para poder liderar a si próprio. E aí, o workshop, o Decifra Influencie Pessoas, ele faz uma análise de comportamento em toda a organização. Para que já perceba-se ali, será que tem alguém deslocado aqui? Será que tem alguém aqui com estrutura pessoal fazendo uma função técnica? Ou será que tem alguém aqui com estrutura para estar fazendo planejamento, para estar fazendo análise lá para lidar com pessoas? Então, assim, não que a pessoa não precise desenvolver competências, nós estamos aqui para nos desenvolver, mas às vezes um erro grotesco desse tamanho, de botar uma pessoa que ela tem um talento enorme para lidar com controle, para lidar com funções técnicas, botar ela para fazer uma função comercial, por exemplo, você já está dando um tiro no pé. Então, através dessa análise, você promove, você faz esse direcionamento assertivo, você aprende a se comunicar com cada perfil da forma que ele melhor vai te entregar o resultado. E você começa a promover a união da equipe, porque isso vai gerar empatia. Saber que eu sou assim, eu tenho esse perfil e o fulano tem aquele. O que eu tenho para desenvolver no meu perfil? O que eu tenho de ponto forte? O que eu tenho de ponto fraco? E ele tem também os dele. Você começa a entender isso, contribui muito com o clima organizacional e a pessoa começa a levar isso para dentro da casa dela. Ela começa a entender que meu marido tem esse perfil. Começa a decifrar ele também. E eu tenho esse. Então, por isso que ele é assim. Por isso que eu sou assim. E aí vai para os filhos. Porque entendendo que os filhos também têm perfis de comportamento diferente. E aí essa coisa de tratar todo mundo igual, hoje em dia já não funciona mais em empresa, no ambiente educacional, em relacionamento, em nada, né, Cris? Então, essa é uma das soluções que eu ofereço, o Decifra Influencie Pessoas, que promove essa análise de perfil e melhora muito o clima dentro de uma empresa. O que mais que tu pode falar de soluções aí que tu tem no teu projeto, Cris? Eu acho incrível, adoro o perfil comportamental, uso bastante também, acho que é bem por aí, né?
Os profissionais que eu trabalho, né, normalmente eu trabalho muito em salão de beleza, muita clínica de estética, com muito profissional liberal. E normalmente a gente faz sim o trabalho de perfil comportamental dele, para ele se conhecer, mas porque a gente sabe, né, Grace, que quando a pessoa se conhece e a gente também conhece a pessoa, o trabalho vai muito mais rápido. Então o perfil comportamental ajuda demais, mas o mais importante, eu acho, depois do perfil comportamental, é ela se olhar como força, como empresa, como eu já falei, e olhar quem está do seu lado não como concorrente, mas sim como parceiro. Isso ajuda demais, porque começa um a ajudar o outro, coisa que eu não vejo acontecer tanto. Mas o meu cliente que está aqui pode ser o cliente da outra pessoa que faz um trabalho completamente diferente, ele pode ser o meu vendedor. Então, eu acho que esse negócio de clima local, né, tem tudo a ver com começar a um pensar no outro como parceiro e não como concorrente. Eu acho que, dependendo do tipo de empresa que a gente trabalha, né? Esse clima organizacional, vamos por todos são vendedores, todos vendem a mesma coisa e fica aquela disputa de quem vende mais, quem não sei o que e tal. Dentro dos meus clientes também acontece isso. Mas o mudar o olhar, que eu acredito que na empresa também precisa acontecer, mudar o olhar para parceria, somos parceiros, todos fazemos a mesma coisa, mas cada um tem um perfil diferente, cada um ajuda o cliente de uma forma. Então, nós duas podemos estar lá fazendo a mesma coisa, mas a gente não entrega a mesma coisa, de jeito nenhum. Tem cliente que não vai comprar comigo, que você vai chegar 5, 10 minutos depois, 10 dias depois, e ele vai comprar de você. Eu vou falar pra ele, por que você comprou dela e não comprou de mim? Porque ele falou bem com você. Você se conectou com essa pessoa. Quer dizer que eu sou ruim? Não. Quer dizer que ele era um cliente para você, porque cada um tem o seu cliente, ninguém é dono de todos os clientes, mesmo que você esteja oferecendo a mesma coisa. Então, é muito importante, com o perfil comportamental, a gente se conhecer e entender que nem todo cliente é para você. Mesmo dentro de uma empresa que todo mundo tem o mesmo cliente. Olha que louco. Olha, eu gosto de falar dos 4 perfis, Cris. E assim, ó, a gente tem até um treinamento, tá? Que fala como vender para cada perfil. Ah, é bárbaro. Porque esse negócio de vender para todo mundo igual, vai ter o cliente que vai querer falar, ele vai querer desabafar a vida dele inteira para você, e você vai ter que saber lidar com isso. Vai ter o cliente que não vai querer falar nada, ele é reservado, e se você chegar, se você que tem um perfil de você tem se conhecendo, sabe, tem um perfil de influência, já chega no gás, isso, aquilo, esse cliente não vai se conectar com você. Exato. Porque ele é reservado, você tem que entender e respeitar o perfil dele. Vai ter o cliente que, se você pressionar, ele não vai fechar, porque ele pode ter um cautela alta. Perfil de estabilidade que você tá. Você tem que ver isso na pessoa. Pelo comportamento dela, você consegue. Por exemplo, o dominante. O dominante, ele vai chegar no teu estabelecimento com pressa. Ele vai querer saber quanto tempo que eu vou levar. Ele já sabe certinho, quer fazer, às vezes ele não quer conversar muito, ele quer ser rápido. Então, se você começa de nhen, ele pode até se irritar. Então, esse conhecimento, passar isso, treinar a tua equipe para lidar com isso, faz toda a diferença, porque concordo, atender todo mundo igual não vai rolar o fechamento. Ah, vamos fazer o fechamento todo mundo igual. Como? Tomada de decisão. Cada perfil tem uma tomada de decisão. Uns são mais emocionais, outros são mais racionais. Outros tomam decisão rápido, outros têm que pensar mais. São lenta a tomada de decisão deles. Então, eu preciso entender das pessoas para poder efetivar corretamente ali o meu atendimento a esse cliente, né, Cris? Concordo plenamente. Você sabe que se você notar, né, se você olhar os clientes das pessoas, normalmente eles têm perfil parecido, por isso que eles se conectam, né? Porque é muito difícil para um I alto conversar com um S alto.
se ele não, se ele for um S baixo, porque o S alto é muito lento para quem é I alto, né? Então você tem dificuldade, você tem que baixar muito a bola para acompanhar esse cliente S alto. Acaba que você não consegue tanto se conectar com essa pessoa, a não ser que você tenha estudado muito, treinado muito. Por isso Isso. que eu digo que cada um tem o seu cliente, nem sempre você pega o mesmo cliente que a outra pessoa. Você sabe que eu conheço uma gestora de salão de beleza. Ela é incrível, porque o que acontece no salão de beleza? A pessoa entra e tem uma fila, né? Vamos supor, você é um cliente novo, você entra lá e você vai... Existe uma fila como se fosse de vendedores que vai cada um pegando o próximo cliente que entra, tá certo? Ela não faz isso. Ela conversa com você, então, ela vê a Grace entrando. Ai, cliente nova, ai, que legal, você nunca veio. Eu tô olhando aqui o horário. Você nunca veio? Quanto tempo falta, Cris, que não tô aqui no meu Então, a gente controle? tem... Eu não sei que horas a gente começou, são 7h53. Então, acho que mais uns 7 minutos, né? A gente tem por aí. Por aí. Então, ela nota como é que a Grace é e ela coloca a Grace na cadeira do profissional certo. Porque se a Grace não se conectar com essa pessoa, Certíssimo. ela não fica, ela não volta. Né? Então, você entender quem é o cliente e para qual profissional, com qual pessoa que ele vai se conectar melhor, é muito importante. Certíssimo. Faz toda a diferença. Ainda mais num salão, né? Que é o teu público-alvo aí, né, Cris? Que geralmente essa pessoa às vezes fica 4, 6 horas para fazer um procedimento. Ela tem que estar bem à vontade, tem que se sentir bem, com certeza. E confiante, né? Quando você encontra uma pessoa que você sabe lidar com o perfil, como você falou, né? Essa pessoa fica muito mais confiante. Isso, né, na sua mão. Porque você começa a conversar de igual para igual, ela começa a achar que você entende ela melhor do que ela mesma. É uma conexão, a empatia é uma conexão muito importante. Entra né? em rapport, que também é uma estratégia que a gente usa para realmente ter um relacionamento extraordinário com as pessoas. E a gente aplica isso nas nossas consultorias também, tá? O rapport. Alguém perguntou aqui, ó, sobre como distinguir essas diferenças nos clientes virtuais. Eu acredito que você conversando com ele, você consegue observar o comportamento dele. Hoje, a gente até pela fisiologia, a gente consegue observar, decifrar algumas pessoas, né? Pela maneira, pela postura, pelo jeito, pelas feições e também pelo comportamento, né? A maneira de falar. Principalmente, né? Se ela não gosta tanto de falar, você já vai detectando os comportamentos dela. Então, fica mais fácil, né? Claro que pessoalmente é mais fácil, mas virtualmente também dá. Você é DI, Grace? Eu sou DI. Ó, nós que estamos aqui batendo papo, falando, mexendo muito a mão, né? A gente é bem DI. Isso mesmo. A pessoa de estabilidade alta, ela já ficaria mais quietinha, de cautela. Eu tenho uma cautela até que razoável, não é altíssima, mas até uma cautela boa. Mas essas pessoas são mais quietas, né? Um DI, um dominante, um influente alto, são pessoas que falam muito, que gostam de aparecer. Eu até tô me segurando aqui hoje, porque eu passei a maior vergonha na live que eu fiz com o Shiro. Depois eu fui assistir a live de novo, né? Para fazer. Gente, eu falei demais. Eu pensei, eu tava comandando tudo ali, não deixei o menino falar com a... Pô, mas hoje estamos igual, a gente tá igual, estamos as duas. Você fala pra cá e fala pra lá, ó, tá tudo certo. Tá tudo certo. A Elis quer saber mais de DI, DA, ó. O A não tem, Elis. Não tem. É só DI, é dominância, influência, estabilidade e cautela. É isso. Mesmo. É o DISC, né, da teoria de William Alton Maston, que daí ele decifra os 4 padrões de comportamento, né, que as pessoas têm. As pessoas são diferentes, mas existem padrões. E no caso a dominância é um padrão meu e da Cris, né, que é aquele perfil que só em outra live para a gente falar mais detalhes. E vale, hein, Grace? Vamos fazer essa live. Vamos fazer uma live só para falar de perfil, tá? Manda um coraçãozinho se vocês querem que a gente faça uma live para falar de perfis e comportamento, como eles se comportam,
quais são as potencialidades, os pontos a desenvolver. Se você quer algo, manda um coraçãozinho aí. Se você quer que a gente fale sobre isso, né, Cris? Manda aí Que que a é gente fala, vai ser um fundamental. papo muito legal. Você sabe que eu estou montando um projeto novo e a primeira coisa que eu fiz, somos três, foi fazer um alfa e um ADV, né? O DISC misturado com outras coisas, motivadores e valores aí, né? Foi a primeira coisa que eu fiz para ver se a gente conversava bem, se a gente ia se dar bem. Então, eu acho extremamente importante. Todo mundo deveria Nossa, fazer. sensacional. Olha, eu não contrato ninguém, Cris, nas minhas empresas sem fazer análise de perfil hoje, tá? Não tem contratação Interessante. sem análise de perfil. Você Ela faz só o mapeia. DISC ou você faz outras coisas? O software que eu utilizo, que é o CIS Assessment, ele engloba o DISC, tipos psicológicos, do Carl Uhum, Gustav Jung, e a teoria de valores, dos 6 valores uhum, universais do Edward Spranger. Então, assim, ele uhum. é bem completo. Ele aborda Certo. comportamento, né, que é algo que está visível, que é algo que todo mundo consegue ver em você, e o que está embaixo do iceberg, que a gente fala, né? Que são o seu subconsciente e ainda os teus valores, que tem Uhum, ligação com as tuas crenças e com as tuas uhum. experiências, o que tu viveu, que também define muito de quem você é hoje e de como você toma as decisões na tua vida hoje. Isso É bem mesmo. Muito interessante. bom. Eu uso da Enemetrics, mas é a mesma coisa, é a mesma entrega. Mesma Muito entrega? importante mesmo. É a mesma entrega, é bem parecido. Show, show, muito É, bom. Olha, eu é. sou fascinada por esse assunto. Eu gosto muito de Eu falar. vejo, porque você faz bastante live a respeito, né? Eu não Sim, falo sim. muito a respeito, mas eu acho bem legal. Vamos fazer sim, colocar o Vamos coraçãozinho aí. Eu acho que é uma aula colocar que o você vai dar coração, bem vamos fazer. legal. Vamos fazer. Show, Cris. Ô, Cris, eu percebo assim, acho que a gente não tem muito tempo, né? Mas hoje eu Não. estava conversando com uma menina que tem uma loja recente, assim, para ela, né? O mundo empresarial. E assim, ó, o que eu percebo das pessoas é assim, que muitas pessoas têm vontade de empreender. Muitas pessoas têm vontade de ter o seu negócio. Eu já fiz consultoria para médico. Eu também, eu era professora, mas sempre quis empreender. Então, assim, ó, a gente entende da nossa formação e aí a gente vê que empreender, liderar, ter um negócio vai muito além disso, né? Vai muito além de uma formação. E aí eu passei por um processo de vários tombos por não entender de gestão e aí eu fui buscar aprender. Então tem muitos médicos que estão operando, eles querem empreender, eles têm aquela vontade, só que eles sabem fazer o seu ofício, né? O Tem uma técnico, a parte empresa, técnica. isso, e assim, tem uma empresa, tem um negócio, querem crescer. E essa parte da gestão é fundamental nesse processo, né? Fundamental. É tudo. Você sabe que lá, quando eu comecei a empreender, exatamente, eu tinha a parte técnica, eu era muito bom, e assim, boa, e assim que começa um negócio. Com a parte técnica, você é bom, os clientes começam a vir, mas o Uhum. negócio começa a crescer e começa a te dominar. Se você não Exato. tem gestão, você não Uhum. tem como continuar esse negócio, como crescer. Como eu falei, se você tem Uhum. uma técnica 5, você tem zero de gestão, de gestão, você é só 5. Você tem que ter todo o resto. E quando a gente fala de gestão, a gente fala de gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de liderança, gestão de produtividade, todos os processos. É um monte de Uhum. coisa que é bem o que eu faço nas consultorias, exatamente. Porque se você não tem tudo isso, seu negócio estagna. É aquele negócio que você sobe, 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 meteórico, e você para. E por você não ter conhecimento, muitas vezes você não fica parado, você volta a cair. E daí você fala, Uhum. não, o negócio que não tá bom, as coisas que não estão boas, é a política, é a falta de dinheiro. Não, não, não. Na maioria das vezes você parou, você precisa continuar aprendendo. Aprender Exato. coisas novas para o seu negócio decolar aí. É aí que a gente entra, né? E daí você decola de novo um pouco, para. Outra coisa que você vai se ligar ou melhorar algumas coisas que você até pode saber já, mas você precisa melhorar. Então, mais curso e sobe. É exatamente o que a gente faz, né, Grace? Esse trabalho para que as pessoas continuem crescendo o É, tempo todo, melhorando a gestão dos seus negócios, das pessoas, para conseguir um crescimento aí sempre, direto. com certeza, subiu de nível, vai para outro nível. E ela cheia de sonhos, sabe?
cheia de sonhos, querendo... Eu não quero ter uma loja só para vender um produto. Eu quero ter uma loja, mas eu quero poder contribuir com as pessoas que vêm na minha loja, não só para comprar esse produto. Olha só a visão dela. Então, assim, dá para ver que é uma pessoa que quer ir mais longe. Visão empreendedora. Tem visão empreendedora. Quer ajudar. Quer fazer algo mais. Isso. Eu não quero ser só isso. Eu quero fazer curso. A loja dela é de bebê. Eu quero fazer curso para entender quais são os problemas da falha na amamentação, para a pessoa chegar lá e eu ter o produto para oferecer para ela, mas não só que ela leve o produto, mas leve o produto certo e eu possa direcionar ela. Ela quer ter uma filial dessa que legal. loja. Entende? Então, assim, as pessoas têm, só que ela está vivendo uma série de desafios que fazem parte do processo, que é justamente entender de pessoas. Não saber liderar, não saber como lidar com esse funcionário assim, que está agindo assim, assim. Então, calma, isso faz parte do processo. Às vezes tem que acontecer isso para você aprender, para você chegar... Se não acontece, você nem vê a necessidade, né? Você nem entende que você precisava saber tudo isso. Não, é incrível, tem que passar, a dor precisa existir para a gente entender que a gente tem que melhorar. Sim, mas aí é que vem a diferença. Eu senti a dor e eu disse, não, eu quero chegar, eu quero ir mais longe. Eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar treinamento, eu vou buscar mentoria, eu vou buscar consultoria, eu vou me aperfeiçoar. Porque eu não quero ficar aqui nessa mediocridade que eu tô, com esses resultados que eu tô tendo, eu tô sofrendo, isso tá tirando o meu sono, eu tô me desgastando, eu tô sentindo isso, eu vou agir. E tem gente que não, que acha que o problema é do outro, eu não vou fazer nada, e aí fica sofrendo, né, Cris? Então, assim, tem que buscar conhecimento, tem que se aperfeiçoar, tem que sair da zona de conforto, mas vale a pena pagar o preço e buscar conhecimento da evolução, porque vai fazer você ir para outro nível. E aí você não para nunca mais, né, Cris? Opa, não, merece. É crescimento constante, aprendizado constante. Eu percebo isso nitidamente nas pessoas que eu cuido, nas empresas que eu cuido, né? Esse olhar de querer fazer diferente, o olhar de querer aprender o tempo todo e a humildade de não saber. Porque muitas vezes a pessoa fica, não, mas eu não sei, não vou saber. Não, essa humildade, esse querer aprender, transforma as pessoas. Você vê pessoas aí que naturalmente eram muito boas naquilo que fazem, são passadas pelos outros que têm tanta garra, tanta vontade de crescer e tudo mais. Grace, o nosso papo tá incrível, mas eu acho que essa live tá para cair. Vai cair. Então nós vamos se despedir, né? Foi sensacional, Cris. Eu te agradeço muito, aprendi muito contigo aqui hoje. Agradeço eu com você. A presença de todo mundo que está aí também, tirou do seu tempinho para entender desse mundo, né, da consultoria. Esperamos que tenhamos contribuído, né, Cris? E vamos fazer aquela de perfil comportamental aí. Bora, vamos marcar. Gente, gratidão por vocês estarem aqui no final no meu canal, porque era para ser no da Grace, a gente não conseguiu, a gente mudou tudo. Mas gratidão por vocês estarem aqui assistindo a gente. Obrigada, Elisa. Eu também amo sempre você presente. Obrigada. E a gente vai marcar aí. Obrigada, Thaís. A gente vai marcar aí uma volta, né? Para fazer de novo. Com esse negócio do perfil comportamental, que é uma coisa que a Grace faz muito bem. Eu gosto muito do Alpha, que é o de liderança, mas essa questão do DISC, confesso que eu gosto que os outros falem, tanto que agora que eu fiz para esse projeto, um amigo meu entregou, porque eu não gosto dessa coisa de julgamento. Eu adoro entregar ao Alpha. Então a gente pode até trocar. Eu posso te entregar o Alpha, que eu curto muito, e você me entrega o perfil comportamental, que é o DISC e tudo mais, que é super sua força. Então, olha como é importante, gente, a gente entender as nossas forças, né? Então, a Grace é muito boa, ela é especialista nisso, eu sou especialista no Alpha. Então, vamos fazer diferente, vamos entregar o que cada um é bom. Que nem quando a gente estava na escola, que tinha o português e a matemática, né? Quanto tempo, eu, por exemplo, era muito boa em português, então eu ficava 80% do meu tempo estudando matemática feito uma louca, e tirava 5, 6 para passar de ano. Já português, 20% do tempo e tirava 8, 9. Então, vamos nos nossos negócios entender quais são as nossas forças e focar nelas, porque os resultados são muito maiores. Por isso que as pessoas são diferentes.
Na educação devia ser assim também. Não deveria cobrar todas as notas a mesma competência em todas as matérias. Cobrar a mesma performance, né, Cris? Devia ser avaliado de forma diferente. Mas é outro assunto para outra live, né, minha amiga? Nós vamos Vai conversar sobre cair. perfil. Beijo para todo Bora, a mundo. gente Gratidão. mata.